E eu queria conversar com vocês hoje nesse texto do Jeremias. Semana passada eu falei com vocês sobre uma doutrina, que é a doutrina da justificação pela fé. E hoje eu queria falar sobre um outro assunto. Jeremias no capítulo 29, nós vamos dos versículos 10 até o 14. E eu quero conversar com vocês a partir daí. Vamos lá? Está aqui na tela. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a graça de Deus. Pai, a gente está diante da sua palavra. Nós oramos todas as semanas, dizendo que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se o seu Espírito não trabalhar em nós, se o seu Espírito, Pai, não perseverar em nós, nós jamais conseguiremos entender os princípios e valores do Senhor, os propósitos do Senhor. Nós não conseguiremos fazer isso. Pai, nós confessamos que o pecado nos cegou a tal ponto que ainda que sejamos regenerados, ainda que a gente tenha uma nova vida, nós vivemos em dependência do Senhor. E só podemos nos chegar até o Senhor por causa da boa e poderosa obra do Espírito Santo, o Espírito de Cristo que está em nós. Pai, ilumina o seu povo nesse momento. Nós chegamos ao Senhor e suplicamos ao Senhor pela iluminação. Suplicamos ao Senhor pela presença. Suplicamos ao Senhor que comunique a nós as verdades eternas do teu reino, as verdades eternas de Jesus. Porque a gente quer sair daqui com a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, que Jesus Cristo é o nosso Deus, que o Espírito Santo é o nosso Deus e que nós somos seus servos e que temos andado diante do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, de maneira muito rápida, eu trago para o nosso sermão, e alguns de vocês se escandalizam, eu acho muito legal isso. Eu queria trazer para a minha reflexão, eu queria trazer o Renato Russo. E o Renato Russo foi o líder da Legião Urbana durante todo o tempo, né, da Legião Urbana. O Renato Russo foi o líder da Legião Urbana, talvez a principal banda de rock que a gente tenha tido nos anos 80, né? O Renato era um poeta por si só. E é uma pena que você se escandalize, porque você não consegue ver a graça de Deus, inclusive na poesia. É uma pena porque você acha que a vida toda é só religiosa. E ela não é. A vida não é só religiosa. A vida tem o seu lado da graça comum de Deus. Deus nos fala coisas grandiosas da existência humana por meio de poesia. Isso é tão bom. É tão bom quando você entende que não tem essa ideia de sagrado e profano, de que a vida inteira está diante de Deus, e você faz da vida e da graça de Deus aquilo que Ele te dá. Isso é tão bom, porque tem tanta música boa, mas tem tanta porcaria também, né, gente? Tem cabaré essa noite que eu vou te dizer uma coisa, é uma coisa horrorosa, não é? Oh, meu Deus! É só você fazer o seguinte, o que é ruim, você não ouve. O
que é bom, você ouve. E isso é maravilhoso demais. Então, ou seja, deixa o cabaré essa noite para lá e a gente ouve coisa boa, tá bom? Mas o Renato faz uma pergunta já no final da vida. O Renato morreu com AIDS, né? E ele faz uma pergunta, num dos últimos discos que ele gravou, ele faz a seguinte pergunta. Na verdade, ele faz uma pergunta que é retórica. Ele faz uma afirmação. Ele diz assim, não é uma pergunta, é uma afirmação. É tão estranho. Os bons morrem antes. É tão estranho porque os bons morrem antes. Você já parou para pensar nisso? Você já se inquietou com isso? Não parece que isso é verdade? Não é tão estranho, os bons morrem antes. Olha como um poeta consegue olhar o tempo dele, consegue olhar a vida e ver uma inquietação que às vezes é nossa. Porque você se pergunta isso de vez em quando. Você olha e fala assim, é estranho, tem um monte de gente que não vale nada e morre tão velho. Mas tem uma turma que é tão boa e morre rápido. E a gente começa a se perguntar assim, esse negócio não é estranho, não? Porque você começa a fazer umas outras perguntas, e agora eu vou extrapolar um pouco a tempestade, que é onde o Renato fala isso. É tão estranho porque às vezes a gente começa a se perguntar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. A gente fica em dúvida com isso. Isso faz a gente ficar preocupado. Por que coisas boas acontecem com gente ruim? Por que gente ruim recebe às vezes tantas dádivas? Por que gente que é má, que é mau marido, é corrupto, é ruim, é mentiroso, e essa gente tem coisa boa? Isso é perturbador para nós. E como é estranho, porque às vezes a gente vê gente boa, a gente vê gente legal, e essa gente legal sofrendo tanto. Porque às vezes a gente olha e aí a gente só tem uma coisa que a gente fala. Sabe qual é? A vida não é justa. A vida não pode ser justa. Porque as pessoas boas sofrem. E me parece que sempre o enrolado se dá bem no final. Gente simples sofre enquanto gente boa está sofrendo, gente ruim se dá bem, a gente começa a entrar em parafuso. Porque essa é a nossa lógica. A gente tem dificuldade em lidar com isso. Porque esse não é só o problema do Renato Russo, não. Esse é um problema nosso. É um problema da nossa constituição humana. E é por isso que você perceba que eu estava falando agorinha do pessoal dos dízimos e das ofertas. Os caras chegam dentro das igrejas e falam para você assim, traz X, traz 2X, faz o sacrifício de não sei o quê, vai na fogueira santa, passa no sal grosso, bebe água do Rio Jordão. E aí o milagre nunca chega, vocês já viram isso? Que o cara vai, faz o sacrifício das 7 semanas e o milagre nunca chega. Aí quando o milagre nunca chega, eles botam a culpa em quem? Em você, porque não teve fé. Cara, é muita ardilosidade, né? É ser muito ardiloso. A culpa é sua que não teve fé. Mas aí a gente começa a se perguntar. E isso não é algo novo entre nós. Isso já é algo antigo. E, por exemplo, culturas milenares como os orientais, os budistas, eles vão responder isso da seguinte maneira. Os budistas vão, e isso está muito incomum agora, especialmente entre jovens, eles vão resolver isso da seguinte maneira, eles vão dizer assim, olha, sabe por que você sofre e por que coisa ruim acontece com gente boa? Porque o problema é o desejo. Você não pode desejar. Para um budista, qualquer desejo é pecaminoso. Então você precisa encontrar Buda dentro de você. E aí você tem que abrir mão de todos os desejos que você tem, até que você consiga entrar numa espécie de nirvana, um estado de graça especial, em que você não é mais ligado às coisas ruins, sexo, dinheiro.
Então, até você conseguir abstrair, você sofre, até você se livrar do desejo. Isso é budismo. Qual é o problema disso? O problema é que o mundo não é ruim. Sexo é bom, comida é boa, conversar com as pessoas é bom, desejar coisas é bom. Isso é bom, não é ruim. Então não faz o menor sentido isso. Essa é uma explicação que não faz o menor sentido. Um espírita vai dizer o contrário. Ele vai dizer assim, a carne é boa, a carne é ruim. E o espírito é bom. Então por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E por que coisas más acontecem com gente boa? Eles vão dizer, o problema não está agora, está na vida passada, cara. O Abel, por exemplo, era um cara bom. Mas por que você sofre, Abel? Você sofre porque na vida passada você foi um cara ruim. Então agora você vai sofrer na sua carne para o seu espírito melhorar. E aí quando o seu espírito for bom, você volta na outra vida sofrendo um pouquinho menos. Olha a lógica dos caras. É bonito, só falta ser verdade, né? Não é assim? É bonito. E vão chamar isso de uma espécie de karma. Você, na verdade, está sofrendo coisas da vida passada. É fantasioso também, né? Isso é de uma fantasia fora de série. Porque, na verdade, a injustiça seria ainda maior, né? A injustiça seria ainda maior porque, na verdade, você está pagando por coisa que você nem lembra que você fez. E é tão infantil, mas tão infantil, que não só você pagaria por coisas que você não lembra, você teria também que falar que a carne é ruim. E a carne não é ruim. A carne é boa, gente. Pô, fala sério. Fraldinha com sal grosso é espetacular. É ou não é? Oh, caramba. Você abre uma picanha, bota um queijo dentro, isso é divino, gente. Agora, vocês imaginam isso no novo céu e na nova terra? Aonde que eu não vou querer um churrasco no novo céu e na nova terra? Café sensacional, não é? Oh, Jesus Cristo. Fui na casa dos irmãos aqui ontem, tomei um cappuccino que vocês precisavam ver. Eu quero ver o cappuccino redimido. Gente, o cappuccino do novo céu e da nova terra com pão de queijo deve ser espetacular. Vocês já imaginaram um negócio desse? O pessoal... Como é que é o nome desse café? Esse café que vem do passarinho, como é que é o nome disso? Do jacu. Robert, você já imaginou? O que é café de jacu, cara? Perto do café do novo céu e da nova terra. Gente do céu. Oh, meu Deus. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. Porque a carne não é ruim. A carne é boa. As coisas da vida são maravilhosas. Gente, tomar banho de mar é bom demais. Correr na beira da praia com a brisa do mar, olhar aquela neblina das montanhas, isso é divino, feito por nós, para nós. O problema todo disso é o efeito do pecado. E aí a gente começa a explicar a situação na ótica do cristianismo. Porque para o cristianismo, a dor, o sofrimento, a morte existem não porque o espírito é bom e a carne é má. Não porque a gente teve outras vidas e nas outras vidas a gente era ruim ou a gente era bom. A dor, a morte, o sofrimento existem na existência humana por causa da desconexão que o homem tem com o Deus Criador. É essa desconexão que a gente vai chamar de pecado. É isso que faz com que o mundo seja instável como é. E por mais que você brigue e lute, a gente vai terminar numa sepultura. E como dizia o Ariano Suassuna, o ser humano, porque perguntaram para o Ariano Suassuna assim, o que é o ser humano? E Ariano Suassuna é sensacional, gente. Você vai rir demais lendo Ariano Suassuna. Ele diria, o ser humano é um cadáver adiado.
O ser humano é um cadáver adiado. Olha que loucura. Por quê? Porque por mais que a gente lute, nós chegaremos ao final da vida. Agora, a perspectiva é como o cristão encara o sofrimento, como o cristão encara as dificuldades da vida, como a gente encara a dor, como a gente encara a frustração. Porque para um oriental ele vai dizer, frustração não existe, é só acabar com o desejo. Para um grego ou para um espírita, ele vai dizer assim, cara, a questão não é o que você fez agora, a questão são as vidas passadas. Para um materialista, alguém que não acredita em vida espiritual do século 21, ele só vai acreditar em causa e efeito. Não, é a lei do retorno, você faz e volta para você. Mas para o cristão não é assim. A gente não pode acreditar nisso. Porque existe alguma coisa por trás da gente. Existe alguma coisa por trás desse mundo que a gente chama de eternidade, onde o eterno domina sobre tudo. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é, o que está por trás do sofrimento da gente? O que está por trás desse monte de intempérie que a gente vive? E para ir mais, o que a gente pode aprender? E como a gente pode encarar isso? E por que eu estou fazendo essa reflexão com vocês hoje? Irmãos, o grau de sofrimento que a gente vive é grande demais. Presta atenção no seguinte. Às vezes a gente fala assim, bom era no tempo dos nossos pais. Reacionário. Bom era no tempo dos nossos avós. Vocês que são mais vividos, aí eu falei com o Zé Antônio ali, você que é mais vivido, ele falou bem assim, pastor, eu sou mais velho. Eu falei, eu só queria usar um eufemismozinho, mas ele... Vocês que são mais vividos, presta atenção por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês. Seus pais, seus avós, como é que eles viviam? Eles viviam, talvez numa chácara, talvez numa cidadezinha de interior, eles tinham 5, 6, 10 irmãos, e de segunda a segunda eles viviam os 10 ali. Ok? Quanto menos gente, menos problema. Quanto menos interação, menos problema. Agora, bota a Grande Vitória com 1 milhão de habitantes no meio de alguns quilômetros quadrados, com as pessoas conversando o tempo todo, com interações o tempo todo, com todo respeito aos antigos. Eles não têm ideia do que é problema de verdade. Porque eu estou em contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. Muito contato, muito problema. Isso é fato. Muito contato, muita demanda. Problemas que nós vivemos hoje em dia que os antigos não têm a menor ideia. E com todo respeito à história deles. E é por isso que me parece que no nosso tempo, nós precisamos lidar com um mundo que para nós é completamente novo. É uma revolução alimentar. Antigamente, vocês que eram mais pobres, o que vocês comiam? Fubá com água, velho. É ou não é? Mingau de fubá. Hoje em dia, o que seus filhos comem? Feijoada enlatada, atum, sardinha. É ou não é? É uma mudança, cara. Antigamente, seu parente lá do Rio Grande do Sul ligava para falar com você, como é que fazia? Você não tinha telefone em casa, só tinha um vizinho na rua que tinha um telefone. Aí ele ligava 4 horas da tarde e falava bem assim, aí é da casa do Marcão? Aí o pessoal falava, não, aqui é porque, então, foi o Rodrigo, ele mora aí na sua rua? Aí o Marcos falava, mora? Então, fala com ele que eu vou ligar de novo 6 horas da tarde, manda ele estar aí na sua casa, pode ser? Era ou não era assim? Não tem isso mais, gente. É uma revolução que a gente está vivendo. Que gerações passadas não viveram. Então, nós somos uma geração que está vivendo problemas que as gerações passadas não viveram. A primeira viagem interestadual que eu fiz, sabe como é que foi? Num Fiat 147. Cinza.
Só Deus sabe quanto nós oramos para ele chegar até Governador Valadares. Hoje em dia, a maioria de vocês já andou de avião 25 vezes. Vocês pegam Itapimirim, não tem Itapimirim mais não, né? Agora é Águia Branca, sei lá o que é. Vocês rodam, vão para cima. Kleber vem de cruzeiro aí para todo mundo. Vocês já vão daqui para Punta del Este, volta. Não tinha isso, cara. É uma mudança. E com isso vem os problemas que nós estamos tendo. É ou não é? É. Então, a gente precisa parar para tentar entender os sofrimentos que a gente vive no nosso tempo. Por que Rômulo fez essa introdução? Porque o texto que vocês leram é o texto do Jeremias. E o texto do Jeremias é chamado de profeta chorão. Por quê? Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento. Só que como eles não conseguem cumprir a aliança, tem uma hora que Deus olha e fala bem assim, gente, vamos falar a verdade? Chega. Eu não aguento mais ficar mandando profeta, e o que o povo de Deus fazia? Matava os profetas, porque eles não queriam ouvir o Senhor. Aí chega um ponto que Deus diz assim, ok, então chegou a hora de eu julgar vocês, porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais o fato de vocês continuarem não ouvindo a minha palavra, não me obedecendo. E o que ele faz? E isso vai deixar eles alarmados. Porque Deus vai mandar a Babilônia vir subjugá-los, escravizá-los. E o Jeremias é o cara que tem a visão da Babilônia chegando, destruindo tudo e levando eles escravos. Aí vem a pergunta: o povo de Deus vai sofrer? Esse é o livro do Jeremias. O povo de Deus vai passar dificuldade? O povo de Deus vai ser escravizado? Como assim? O povo de Deus vai morrer? Percebeu como é que a Bíblia não é gospel? Como é que a Bíblia não é evangélica? Nem a Bíblia está na church. Porque os caras hoje em dia dizem assim, não, mas eu sou servo de Deus, eu não posso sofrer, hein? A Bíblia diz o contrário. Mas essa é a pergunta. E a resposta de Deus é, vão. Vocês vão passar por dificuldades. Mas o povo todo, assim, e vai destruir tudo? Vai. E a gente vai passar perrengue? Vai. E vocês vão ficar escravizados? Vão. E depois vocês, no meio da semana, vocês têm que ler o livro do Abacuque. Porque o livro do Abacuque é exatamente isso. O Abacuque é um contemporâneo aqui, e o Abacuque está perguntando, mas o povo de Deus passa dificuldade? O povo de Deus morre? O povo de Deus quebra? O povo de Deus tem problema com a família? O povo de Deus sofre? E o Abacuque fica alarmado. Quando começa o capítulo 2, ele fala assim, não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E não adianta, gente. A afirmativa que a gente precisa fazer é assim, sim, todo ser humano sofre. Sim, nós que somos cristãos sofreremos. Sim, nós passaremos perrengue. Sim, nós passaremos dificuldades. E é isso que o Jeremias está falando aqui. Deus está olhando para eles e dizendo, vocês vão passar dificuldades. Vocês vão passar por problemas. E aí entra o texto que eu li para vocês. Porque qual é o tempo de duração do sofrimento do povo de Deus? 70 anos. 70 anos de sofrimento. 70 anos. É absurdo. Para uma geração que quer tirar dinheiro em caixa eletrônico, e quer ver dinheiro rápido, e faz Pix para pagar as coisas, e quando dá 2 voltinhas no celular, você já fala, meu Deus, preciso trocar de telefone, que não aguenta esperar. Para essa geração, Pix
Falar que vai sofrer por um longo período de tempo é loucura. Não vai. Não aguenta. Falar que vai sofrer e por um longo período, fala sério, não vai. Só que aí, Deus diz o seguinte, verso 10. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Pensamento de paz e não de mal. Para dar o fim que vocês desejam. Eu acho isso sensacional. Porque no verso 12 ele vai dizer assim, então vocês vão começar a orar. Vocês vão clamar a mim. E quando vocês clamarem a mim, eu vou me deixar ser achado por vocês. E aí eu vou fazer mudar a sorte de vocês, porque eu quero que vocês me busquem com todo o coração de vocês. E aí eu mudo a sorte de vocês. Eu fiz brincando com um acróstico aqui, que não é um acróstico na verdade. Eu queria que você entendesse 3 R's desse texto aqui, sobre como é que a gente encara sofrimento. Sobre como a gente encara essas intempéries da vida da gente. Primeiro, reino. Segundo, relacionamento. Terceiro, restauração. Reino, restauração e relacionamento. Ou reino, relacionamento e restauração. Pastor, o que é que você quer dizer com reino? Verso 10 e 11, percebam, irmãos. Assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, 70 anos de sofrimento, 70 anos de escravidão, 70 anos, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e dar para vocês um futuro. Reino. Pastor, o que é que você quer dizer com reino? Ô gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente fica ouvindo coach da internet que costumam mandar a gente fazer a nossa própria história. A gente ouve coach de internet mandando você se tornar a melhor versão de você mesmo. Então, construa a sua própria história, a sua vida, o que você faz dela. Olha, você precisa se tornar a melhor versão de você mesmo. Tudo isso por R$299, em 6 vezes. E aí você ainda, quando compra o curso, você ganha um e-book grátis, não é assim? Leve um e-book e leve um outro curso, não é assim? A gente ouve. Oh, meu Deus do céu. Tem um monte de gente rindo porque vocês já clicaram no Saiba Mais. Eu sei disso. E já gastaram dinheiro com esses caras. Pessoal, tem algum problema em você querer desenvolver os dons e talentos que Deus te deu? Não. Tem algum problema você querer ser mais produtivo? Não. Não tem problema nenhum. Qual é o maior problema? O maior problema é achar que por trás da vida da gente não há um autor. O problema é achar que por trás da história da vida da gente não existe um Senhor. E que Ele não existe. E que você está solto no mundo como se tudo que você fizesse fosse simplesmente para o seu louvor e para a sua glória, e não é assim. O que o texto bíblico está mostrando para nós é que por trás da vida da gente existe um Senhor. Por trás de tudo que nós vivemos, a vida não está fora de controle. Por trás da história da gente, não tem acaso, não tem karma, não tem uma luz que você vai brilhar. Por trás da história da sua vida existe um Senhor. E olha aqui, qual é o problema do verso 10? Levantaram-se alguns profetas no meio de Israel dizendo, não, o sofrimento de vocês vai durar só 2 anos. Vai durar só 3 anos, alguns diziam. E bateram no Jeremias, tá? Quando Jeremias falou, gente, vai durar 70. Vai durar 70. E eles ficaram chateados. Mas o que o texto bíblico está querendo dizer para nós? O tempo está nas mãos do Senhor. O
tempo está nas mãos daquele que constrói o tempo. Mas não é só o tempo. Quem é que mandou a Babilônia? O Senhor. Porque não é só o tempo que está na mão dele, a circunstância também está na mão dele. O que acontece está na mão dele. Esses caras, e o livro de Isaías vai chamar Nabucodonosor de meu servo. O chefe da Babilônia vai ser servo do Senhor. Porque não só o tempo, mas a circunstância também está nas mãos do Senhor. Agora, eu sei que você bugou. Por quê? Porque você agora está dizendo assim, Deus é mau. Porque se Deus faz e Ele permite, no mínimo, que as coisas aconteçam com a gente, Deus é mau. Não é isso que vocês pensam? Não, gente. Não. Sabe qual é a grande questão? Você vai sair daqui agora e você vai lá para a Serra Sede. Serra Sede é ali na Ásia. Não é? Ali na Oceania, Serra Sede é. Vocês já foram para a Serra Sede? Daniel não chega nunca, bicho. Pelo amor de Deus, o lugar longe que é a serra, bicho. Rapaz, passa Estados Unidos, Inglaterra e não chega cascata ali embaixo de jeito nenhum. Eu nunca vi isso. Como é que pode, cara? Presta atenção no seguinte. Você está saindo para chegar lá agora, não está? Beleza? 6 horas da tarde você chega lá. Bicho, serra é muito longe, cara. Pelo amor de Deus. Não sei, que tem que ter um avião daqui para a serra, bicho. Não é possível, cara. Um helicóptero. Sei lá, pelo amor de Deus. Qual é a grande questão? Olha o que o Senhor está dizendo. Dá para botar o verso 11 na tela aí, por favor? Para vocês entenderem. Bota o verso 11 na tela. Para a gente ler junto. Para você não ficar achando que Deus é mau. Leiam comigo. Porque sou eu que conheço os planos, diz o Senhor. Quando você saiu daqui para chegar em Serra Sede, 6 horas da tarde, Deus já está lá. Você consegue entender isso? Você não sabe como chegar lá, mas Ele já está. Deus não é mau. Na verdade, é Deus que constrói o futuro do povo dele. Porque Ele não só tem controle do tempo, das circunstâncias, mas Ele sabe o propósito final de tudo. Isso é diferente no cristianismo. Eu sei que dói. Eu sei que frustra. Mas olha pelo outro lado. Você pode descansar. Você pode parar. Espera aí. Eu posso não entender o tempo. Eu posso não entender a ocasião. Mas uma coisa você sabe. O final da história. Qual é o final da sua história, meu filho? Você vai ressuscitar dos mortos. O final da sua história é a glória eterna com o Senhor. No final da história, o Senhor se manifesta. Cristãos descansam não porque a gente vai vir numa outra encarnação. Não, a gente não se entrega aos nossos desejos porque a vida é só causa e efeito e a gente tem agora. A gente sabe que, na verdade, a gente está nas mãos de alguém que governa. Então, olha só, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que no final das contas Deus tem um plano eterno. E a gente vai ressuscitar dos mortos. E Ele vai continuar cuidando do povo dele. E Ele vai continuar abençoando o povo dele. Ele vai continuar conduzindo o povo dele. Então, qual é o desafio para você aqui agora? Eu sei que você fica com o coração atribulado porque eu fico. Eu sei que você fica desesperado porque eu também fico.
Eu sei que você fica preocupado com o amanhã, porque eu também fico. É humano ser assim. E não adianta a gente começar a pensar assim, mas eu fui obediente, eu fiz tudo direito. Meu pai era crente, minha mãe era crente, meu bisavô é crente. Como é que dizer? Eu dou dízimo, eu faço. Não é esse o objetivo, meu filho. O Senhor tem a história construída e nós estamos nas mãos dEle. Olha só, Jesus está dizendo para você assim, descansa, cara, calma. Eu sei o pensamento que eu tenho para vocês, calma. E isso é engraçado, é porque às vezes nem a gente sabe o que a gente quer. O Senhor sabe, calma. Hoje é dia de você acalmar o coração. Hoje é dia de você descansar, calma. Se acalma. Tem alguém que reina e está cuidando da sua história. Calma. Quando você chegar lá na Ásia, em Serra Sede, aí você vai entender a história por um todo. Quando Jesus se manifestar, aí a gente vai entender a história como um todo. Reino tem um rei. Segundo, que aqui vem algo importante para mim e para você. Verso 12, dá uma olhada. Isso aqui é mais incrível. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu ouvirei vocês. E ele vai mais profundo, verso 13. Vocês me procurarão. E vocês me acharão quando me procurarem. Vocês percebem como o sofrimento é pedagógico? Percebem? Vocês percebem a didática do sofrimento? Às vezes eu uso metáfora muito porque eu aprendi isso com o Tim Keller. Tá tudo bem na sua vida. O que é tá tudo bem para você? Negócio prosperou, olha lá, negócio prosperou. Bateu a meta, que não tinha meta, aí dobrou a meta que não existia. Tudo certo. Final de ano, participação de lucro, meu irmão, o pau quebrou. Olha o que para você é prosperidade, tá vendo? É sempre dinheiro, bicho. A gente é terrível. A gente ama dinheiro. É um inferno. É um inferno. Ser humano do século 21 ama dinheiro. Prosperidade. É tudo, para nós é tudo sobre isso. Enquanto isso, tem um monte de milionário dando tiro na cabeça. Tá tudo dando certo. Já comprou a viagem de janeiro, não já? Já comprou, já pagou, está tudo dando certo. Ô gente, sinceramente, o que é que vocês pedem para Deus quando a vida está assim? Não é para não acabar. Vocês pedem para Deus não atrapalhar. Você sabe que é. Quando está tudo bem, de vento em popa, você só pede para Deus não atrapalhar, cara. Senhor, não atrapalha não, porque está tudo bem. Senhor, não atrapalha não, porque o negócio está bom, saúde está boa. Sabe a musiquinha que eu cantei no final do ano passado com vocês? Musiquinha de final de ano. Vamos cantar? Adeus, ano velho. Continua aí. Ai, é bonito demais. Que tu vai se realizar o que, miserável? Materialismo. Materialismo. Que tudo se realize. Olha o materialismo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Agora é a parte que vocês mais gostam. Vamos lá? Muito dinheiro no... Eita. Oh Deus, não atrapalha não, cara. Atrapalha. Eu tenho realizações, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. E aí a gente vive como sepulcro caiado. Sabe o que é isso? Vive como se a gente fosse um caixão ambulante. Vive como se fosse um caixão. Porque a gente não se dobra diante do Senhor. O pecado é tão complexo que a gente não se dobra diante do Senhor. E preste atenção.
para que eu e você fomos criados. Não foi para realização nenhuma, homem e mulher de Deus. Nós não fomos criados para ter muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Nós fomos criados para nos relacionarmos com o Senhor. Você foi criado... Agostinho dizia isso, e eu cito Agostinho porque eu gosto dele, cara. O Agostinho dividiu o mundo na questão filosófica. O Agostinho sempre dizia isso. A minha alma andou perturbada. A minha alma andou preocupada. A minha alma ficou procurando alguma coisa que eu não sei aonde ela ia encontrar. E a minha alma só encontrou descanso quando eu encontrei com o Senhor. Relacionamento. O problema de Israel é que eles esqueceram de se relacionar com o Senhor. E hoje, você não foi chamado para prosperar. Então para de cantar que por onde eu for a sua bênção me seguirá para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Isso é apóstata. Você foi chamado para adorar, você foi chamado para se relacionar com o Senhor. E é isso que falta para a gente. E é essa sede que a gente tem. Agora, meu filho, perdeu o emprego, qual é a primeira coisa que você faz? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Viveu crise em casa, o que você faz? Sangue de Jesus tem poder. Tem uns que não são crentes e falam, até amarra o capeta. Não é? É ou não é? O sofrimento é pedagógico, cara. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é didático. Porque são nos momentos de maior sofrimento, quando a gente está na barriga do peixe, como Jonas, que é quando a gente se volta para o Senhor. É quando a nossa autossuficiência vai embora. É quando a gente não tem mais lugar nem raiz para segurar, e aí a gente busca o Senhor. Então, por favor, o Tim Keller escrevendo uma obra chamada Caminhando com Deus no meio do sofrimento, que eu acho que você não pode morrer sem ler essa obra, ela é maravilhosa. É da Vida Nova, anota aí, Caminhando com Deus no meio da dor e o sofrimento. O sofrimento é didático e pedagógico. É a hora que a gente conversa com o Senhor. São as nossas madrugadas em claro. Não pela ansiedade, mas por sede de Deus. Não por conta da nossa preocupação, mas para que o nosso coração comece a se alinhar ao coração do Senhor. Irmãos, às vezes a gente sofre muito, porque a partir do sofrimento a gente começa a se relacionar com o Senhor. E aí a gente começa a abrir mão de algumas coisas da vida da gente. E aí a gente começa a voltar para aquilo que a gente foi criado. Se relacionar com o Senhor. Se relacionar com o Senhor. E se não fosse, em muitas ocasiões, o sofrimento, a gente diria, Senhor, não atrapalha não. Senhor, não atrapalha a gente não. O desafio, se o primeiro era para você descansar e ter tranquilidade, sabe o que eu queria chamar você hoje? O Espírito Santo te chama hoje. Vá se relacionar com o Senhor. Vá se relacionar com o Senhor. Vá conversar com Jesus. E aí, gente, os puritanos faziam muito isso. Pare para orar. Não precisa estar num quarto fechado, não. Mas para hoje, você sozinho olha para Deus e diz assim, Senhor, entra na minha vida. Senhor, quebra o meu coração. Eu queria ver você ter coragem de fazer isso hoje.
Senhor, invade o meu coração. Senhor, invade a minha alma. Para e olha para Deus e diz assim: Senhor Jesus Cristo, eu quero que o Senhor entre em cada área da minha vida. Senhor, eu não aguento mais ficar ansioso e preocupado com isso, com aquilo outro. Entra na minha vida. Esse é o desafio de Jesus para a gente hoje. É essa coragem que você precisa ter para não esperar o sofrimento. É ter coragem de dizer: Senhor, eu fui criado para me relacionar com o Senhor. Senhor, entra na minha vida. Entra em cada pedaço da minha vida. E aí os puritanos ensinavam isso para nós. Senhor, olha dentro da minha casa. Olha a minha relação com a Aline. Eu vou parar de bater que falar que eu vou quebrar aqui. Senhor, olha a minha relação com a minha esposa. Entra lá. Senhor, olha a minha relação com os meus filhos. Entra lá. Senhor, eu amo mais o trabalho do que o Senhor. Entra lá. Senhor, eu amo mais o dinheiro do que o Senhor. Entra lá. Senhor, eu converso com as pessoas, eu tenho raiva delas, entra aqui, lava. Senhor, eu me acho melhor do que os outros, entra. Senhor, eu me acho pior do que os outros, entra. Esse é o nosso desafio, irmãos. É o desafio de uma vida rendida de relacionamento com o Senhor. Terceiro e último. Verso 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Sabe o que é isso? Reino, relacionamento, restauração. Vou trazer vocês de volta. Eu vou me mostrar para vocês. Eu vou trazer vocês, fiquem tranquilos, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou cuidar de vocês de novo. Eu vou me deixar encontrar por vocês e eu vou restaurar vocês. Fiquem tranquilos. Fiquem sossegados. Eu vou me deixar achar. Irmão, deixa eu aplicar isso aqui. Eles voltam do cativeiro. Voltam em algumas levas. Primeiro vem o Zorobabel, vem o Esdras, vem o Neemias. Eles reconstroem tudo e a restauração chega. Porque depois do sofrimento, depois do relacionamento, depois de Deus mostrar a face dele, Deus restaura. E aí eu queria conversar com você que já perdeu a fé. Conversar com você que é mais amargo do que suco de limão com maracujá. Que na verdade não é amargo, é azedo. Mas como eu não entendo nada de gosto, tem gente que vive azedo, amargo, perdeu a fé. Não consegue orar, não consegue se relacionar com Deus. Perdeu a esperança. Perdeu completamente a esperança. Porque às vezes eu entendo, porque a gente vive períodos da vida da gente que são muito puxados. A gente vive período da vida da gente que a gente ora e parece que Deus não responde, né? A gente vive período da vida da gente que a gente, pastor, é muito bonito isso que você está dizendo, é legal, eu estou indo, está na Bíblia, mas às vezes parece que Deus não responde. Eu entendo, eu já vivi muito isso. E eu vivo isso. E eu vou viver muito isso. E todos nós vamos viver muito isso. Porque realmente às vezes parece que Deus não responde. Às vezes parece que a onda é tão pesada e tão alta que a gente pensa literalmente que vai se afogar nela. E a gente perde a fé. Mas por que a gente perde a fé? E por que as crises de fé chegam na gente? A gente perde a fé e as crises de fé chegam na gente por conta, em primeiro lugar, do nosso imediatismo. A gente é imediatista. A gente acha que Deus tem compromisso com o nosso tempo, e não tem. Deus tem compromisso com a história dele. E a gente está inserido na história dele.
Se você por acaso perde a fé porque acha que Deus demora, por favor, não, Deus não demora. Calma. Segundo, a gente às vezes perde a fé porque a gente acha que Deus tem coisa mais importante para fazer do que se preocupar com a vida da gente. A gente acha que, na verdade, Deus trabalha em algum departamento público, sei lá, tipo um banco, e aí Deus tem tanta coisa para despachar no cartório ou na promotoria, que Ele pode ter tempo para tudo, menos para ouvir a gente. Isso acontece. E a gente perde a fé porque a gente diz assim, eu já fiz tudo o que eu podia, eu não posso fazer mais nada. Não só tempo, não só achar que Deus tem mais coisa. Às vezes a gente não se acha digno, isso é muito comum. Às vezes a gente diz assim, Deus, eu entendo você não me ouvir porque eu não sou digno. E eu entendo. E a mensagem que eu tenho para dizer para você é, você realmente não é digno. Você não tem dignidade nenhuma em você. Nenhuma. Zero. Seres humanos não têm dignidade nenhuma diante do Deus Criador. Não tem. E você não tem dignidade nenhuma diante de Deus. Mas diante de você achar que é Senhor do tempo, diante de você achar que Deus tem mais coisa para fazer, diante de você achar que você não é digno, tem uma mensagem para você. Cristo Jesus. Jesus Cristo veio em carne para sofrer sua dor. Jesus Cristo veio em carne para morrer como você. Jesus Cristo veio em carne para dizer que o tempo de Deus é de manifestar a graça e a bondade dEle. Jesus Cristo veio em carne para gente que não é digna como eu e você. Jesus Cristo veio em carne para gente como eu e você, que não é merecedor de nada. Gente como eu e você, que não tem nem condição de ter fé. Jesus Cristo veio em carne para ser o seu suporte. Jesus Cristo veio para poder ser a sua vida. Ele veio se manifestar para resgatar e restaurar a mim e restaurar você. O que Deus quer hoje é que você vá até Jesus e confie na restauração de Jesus. E aí eu tenho duas mensagens para poder falar com você. Deixa eu chamar os meninos aqui à frente. Há dois tipos de restauração de Jesus. Primeiro, irmãos, o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que vai ser revelada em nós. O nosso corpo hoje sofre. As circunstâncias nos fazem sofrer. O pecado nos faz sofrer.